Olá, como é que você está? Tudo bem? Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psicocafé a gente conversa sobre autoconhecimento com café, histórias e dicas para o seu clube de leitura. E eu hoje quero falar de uma saia justa, que é quando a gente escolhe um livro para o nosso clube de leitura que tem um quê de livro polêmico, que tem um quê de livro que sofreu um cancelamento, que tem um quê do livro que ele é inadequado para ser lido, um livro proibido, um livro que teria que ser banido. Será que existe um livro que não deve ser lido? E aí a gente olhando historicamente para a história dos livros e para a história do próprio controle das sociedades, você vai perceber que, dependendo de quem está no poder, existem momentos da civilização onde os livros foram queimados, onde os livros foram banidos, onde os livros foram proibidos. Então é uma maneira de calar um novo pensamento, uma maneira de controlar uma suposta liberdade. E nesse movimento todo, às vezes a gente acha, não, mas agora com a quantidade de informação, né, de uma visão mais crítica, não, a coisa não para, né, continua. Então, quando é um olhar, assim, um movimento mais progressista, né, é um movimento de cancelamento. É um livro que fere, né, algumas pessoas ou alguns grupos ou muitos grupos. É uma época que deve ser esquecida, porque é uma época que esse tipo de história ou esses tipos de termos machucaram muitas pessoas. Então é um livro que deve ser cancelado, banido, ou modificado a história, ou modificado os nomes, ou trocado os termos, né? Então, existe esse olhar, né? Livros de Monteiro Lobato sofrem muito, né? Esse olhar de controle. E quando é um olhar dos conservadores, é supostamente um livro que é inadequado para as escolas, para a formação das crianças, porque é uma história que vai deturpar, que vai levar as pessoas, que vai acabar com a família. Então o que é censura, o que é cancelamento, vai muito depender do movimento de quem fala, ou não. Ou não. E como que a gente pode pensar num clube de leitura? Né? Então, por exemplo, um livro, Lolita, de Nabokov, em sua época, nossa, foi um escândalo. Foi um escândalo, onde inclusive o próprio autor sofreu, né, um cancelamento no sentido que ele foi acusado que, na verdade, Lolita é um livro autobiográfico, que não existiria, né, estudiosos, né? Hoje ainda você encontra fala em alguns estudiosos falando que não tem como você dar voz a uma pessoa tão deturpada, tão doente, tão quebrada por dentro, se não for você o quebrado, o deturpado, o doente. Então, não é possível uma pessoa escrever um personagem com tantos detalhes se não for o próprio escritor que sente tudo. Olha que loucura que foi Lolita, de Nabokov. Agora, e se eu pensar, eu enquanto mediador, pensar em trazer Lolita para o meu clube de leitura? Como observar, né, essa escrita, a história, tudo que movimentou? Será que hoje Lolita ia trazer as mesmas questões, a mesma revolta? Por que ele foi retirado? Por que esse livro foi retirado das estantes e depois voltou? Então, quando a gente pensa no livro, no romance de Nelson Rodrigues, O Casamento, na época ele foi banido. O que foi? Década de 60? As pessoas não suportaram esse livro.
O Casamento, de Nelson Rodrigues. Mas aí quando você quer colocar o casamento no seu clube de leitura, eu trabalhei já em um clube de leitura, O Casamento de Nelson Rodrigues. Eu adorei o romance. É lógico que ele traz, né, questões polêmicas, difíceis de olhar para essa família tradicional brasileira, né? Então, assuntos muito difíceis de lidar, e onde as pessoas não percebem que existe ali é um movimento psicológico, ali é colocar tudo para fora do que há de possibilidade de pior no ser humano. Num livro só, num romance só. E olha, as pessoas não gostaram. Eu achei ele sensacional, como crítica, como reflexão. Mas é interessante como esses livros banidos em uma época podem ser banidos e muito mal recebidos dentro do teu clube de leitura hoje. Então, eu sugiro que você faça uma boa pesquisa, entre em resenhas, perceba como que pode ser essa condução, avise as pessoas, porque pode ser que pessoas se sintam machucadas, violentadas emocionalmente, psicologicamente, com alguns assuntos, né? Que é a história dos gatilhos. Realmente. Porque uma obra pode ser tão bem escrita que você sente no teu corpo tudo que está sendo relatado ou que o personagem e o personagem estão passando e sofrendo. Então, veja a sequência de questionamentos que pode ser levantado com um livro polêmico, que vale a pena ser lido, que vale a pena ser criticado, que vale a pena contar a história dele, do próprio banimento, né? Um livro que deveria ser queimado numa época, um livro que foi retirado das estantes das livrarias, que foi proibido. Será que seria proibido hoje? Por quê? Onde você coloca a sua proibição? Onde você coloca o seu cancelamento? Onde que você coloca o seu banimento, a sua censura? Onde que esse livro... Por que você quer calar esse livro? Então, assim, pode ser um encontro muito rico, contanto que você prepare o seu clube. Pessoal, eu queria trazer aqui um livro que gerou, às vezes um livro muito polêmico, um livro que recebeu muitas críticas, muitos cancelamentos, que sofreu uma censura, que passou por ordens judiciais para serem retirados da escola, por conta de alguns termos, por conta de algumas cenas. Que cenas são essas? Entende? Então, às vezes, a maneira que você prepara, dependendo do teu clube de leitura, pode ser um encontro muito rico, mesmo que gere algum desconforto. Mas que desconforto? Não um desconforto que a pessoa passe mal ao ler o livro porque tem cenas muito fortes. Não. Por exemplo, 120 Dias de Sodoma, de Marquês de Sade, não é um livro para qualquer um. É um livro pesado. Marquês de Sade foi uma pessoa que deu nome ao sadismo, que é uma categoria de crueldade e de perversão que em algum nível e algum grau a perversão e a crueldade existe em nós, seres humanos. Mas Marquês de Sade conseguiu extrapolar e escrever livros muito bem escritos sobre um assunto terrível. Será que é um livro para qualquer um? Ou é melhor deixar para o pessoal da psicanálise, da psicologia, pessoas que estudam sobre crueldade e perversão?
Percebe? Então, assim, é nesse sentido que eu acredito que um cuidado, uma pesquisa e preparar um pouco o teu clube de leitura para ver a possibilidade de se trabalhar um livro mais polêmico, mais denso, mais pesado, que historicamente, por onde foi passando, já foi contando história. Não sei se fez sentido para você. O que você acha? Tem algum livro que você leu, que você se arrependeu, que você jamais colocaria num clube de leitura, ou que você já leu? Porque eu li no meu clube de leitura, eu tenho 15 anos de experiência em clubes de leitura, e a minha experiência com O Casamento de Nelson Rodrigues é que ele foi cancelado e banido mais uma vez. Isso foi quando? Isso foi em 2023. Ele foi de novo queimado. As pessoas chegaram ao encontro horrorizadas com esse livro. E é um livro incrível. Então, o que é que as pessoas não conseguem deixar fora de si para receber com um olhar crítico, histórico e entender o que de delicado existe no grotesco? Entende? Qual é a dificuldade de chegar bem perto do horrível? Será que a gente vai se ver ali? Enfim, ó, fica a dica para a gente pensar junto sobre isso. E caso você tenha interesse em abrir o seu clube de leitura e não está sabendo direito como, aqui já tem vídeos que talvez te ajudem. Tem, lógico que tem muito conteúdo aqui no YouTube também. E eu tenho um curso que se chama Laços e Livros, com uma metodologia completa para você abrir e manter o seu clube de leitura. E eu vou deixar o link de compra fixado no primeiro comentário. Tá bom? Adorei conversar com você. Já se inscreve no canal e curte esse vídeo. Beijo!